Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma quinta-feira cinzenta no Brooklyn. O céu parecia chorar suavemente, despejando uma chuva fina e fria que molhava as ruas de paralelepípedos desgastadas. As gotas caíam implacavelmente, escorrendo pelas janelas embaçadas dos prédios e escorrendo pelas calhas precárias. No bairro operário de Bedford-Stuyvesant, onde a vida fluía entre pequenos negócios e prédios decadentes, duas figuras magras e encharcadas estavam em frente à vitrine de uma pequena padaria. Os gêmeos, Eli e Noah Thompson, tinham apenas 10 anos. Seus casacos, leves demais para a estação, deixavam passar o vento úmido. Seus olhos brilhavam com uma melancolia misturada com esperança. Em suas mãos trêmulas, uma moeda de 50 centavos amassada, gasta, o último vestígio de uma escassa quantia de dinheiro ganha aqui e ali. Era pouco demais para uma baguete, mas o suficiente, pensaram eles, para exigir um pouco de confiança. Eles abriram a porta da loja, e um pequeno sino anunciou sua presença. O ar quente e adocicado da padaria os envolveu imediatamente, contrastando fortemente com o frio lá fora. O piso de madeira rangeu suavemente sob seus passos hesitantes, e eles se aproximaram timidamente do balcão onde a senhora Jenkins, uma mulher na casa dos 50 anos com um rosto cansado, mas gentil, arrumava cuidadosamente pães dourados e crocantes. Senhora, podemos pagar depois? Perguntou Eli com a voz trêmula, mas cheia de coragem. Só queremos um pão, para esta noite. Nossa mãe chega tarde em casa, ela está muito cansada. Noah, segurando a moeda na mão, olhou para baixo, esperando que suas palavras fossem suficientes para abrir uma porta. A senhora Jenkins olhou longamente para as duas crianças. Seu coração apertou ao ver seus rostos sujos e roupas gastas. Ela já havia contatado outras famílias da vizinhança, mas seu pequeno negócio sobrevivia com cada centavo. Ela abriu a boca, pronta para responder, quando uma voz profunda e calma soou atrás das crianças. Dê a eles o que eles querem, e adicione alguns pãezinhos. Todos se viraram surpresos. Um homem alto e elegante, usando um chapéu escuro, estava parado ali. Sua barba bem aparada emoldurava um rosto impassível. Seus olhos cinzentos observavam a cena com uma intensidade estranha. Ele usava um longo casaco preto de lã que parecia absorver a luz cinzenta do dia. Era William Carter, o famoso empresário, dono de hotéis de luxo e prédios inteiros em Manhattan. Uma lenda financeira tão temida quanto respeitada, conhecida por sua frieza e falta de emoção aparente. Noé, mais desconfiado, franziu a testa e ousou fazer a pergunta que queimava em seu coração. O porquê o senhor está fazendo isso? Fez-se silêncio. William os encarou por um instante, com a mão apoiada no balcão, o olhar quase perdido num passado distante. Então, com uma voz mais suave, imbuída de uma sinceridade rara. Porque eu já estive no seu lugar. O peso daquelas palavras suspendeu o tempo. Ninguém na loja disse uma palavra. Os gêmeos, com os olhos marejados, pegaram o saco de pão que a senhora Jenkins lhes ofereceu. Suas vozes falharam quando murmuraram um agradecimento, e caminharam lentamente de volta para a chuva torrencial, seus passos leves revelando uma esperança nascente. Mas para William Carter, esse encontro foi apenas o começo de uma história muito mais profunda. Naquela noite, em seu apartamento no 42º andar da Torre Carter, William Carter não conseguia dormir. O silêncio da noite parecia pesar mais do que nunca, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ele se revirou na cama enorme, com os pensamentos obcecados pela imagem dos dois meninos encharcados do lado de fora da padaria. Eli e Noah. Os rostos dos gêmeos o assombravam. Ele viu o olhar deles novamente, tão inocente, tingido de uma resiliência desarmante. Essa imagem despertou memórias que ele havia enterrado conscientemente, feridas que se recusava a curar. Ele se viu novamente, aos 10 anos de idade, em um orfanato frio e escuro de Chicago, com o estômago vazio, as roupas sujas e o medo constante da noite que se aproximava. Seu irmão gêmeo Michael, sempre ao seu lado, compartilhando os mesmos sonhos frágeis. Até aquela noite gelada em que Michael sucumbiu ao frio, sozinho, abandonado, sem ter para onde ir. William nunca falou sobre isso. Essa dor havia se tornado sua força, a força motriz por trás de sua ascensão. Seu império, construído pedra por pedra, baseava-se em sofrimento, ambição e, acima de tudo, numa recusa absoluta a demonstrar a menor fraqueza. Ele aprenderá a se isolar do mundo, a confiar apenas em si mesmo. Mas naquela noite, olhando para os gêmeos, ele viu algo diferente. Um eco do que ele havia sido. Uma chance de se redimir, de fazer as coisas de forma diferente.
Ao amanhecer, ainda abalado pela noite mal dormida, ligou para seu assistente pessoal, Karen Mills, uma mulher na casa dos 40, eficiente e leal, acostumada a atender a todas as suas exigências, mesmo as mais estranhas. Karen, quero que você encontre a família dos gêmeos Thompson. Preciso conhecê-los. Karen franziu a testa, surpresa. William não era do tipo que se interessava por estranhos, especialmente crianças em apuros. Tem certeza, Sr. Carter? Ela perguntou hesitante. Quer dizer, isso é incomum vindo de você. William apenas lançou um olhar sério e determinado. Simplesmente faça. Sem perguntas. No dia seguinte, depois de algumas horas de busca, Karen encontrou o endereço dos Thompsons, um pequeno apartamento no 5º andar de um antigo prédio no Brooklyn, sem elevador. Rosa Thompson, a mãe dos gêmeos, tinha 32 anos. Faxineira em um hospital público, trabalhava principalmente à noite. Seus dias consistiam em algumas horas de sono roubadas aqui e ali, entre 2 turnos exaustivos. Ela lutava todos os dias para dar um futuro aos filhos. O pai deles havia falecido antes mesmo de eles nascerem, deixando Rosa sozinha para enfrentar a tempestade. Quando Karen chegou à casa de Rosa para lhe entregar um convite para conhecer William Carter em seu escritório, Rosa ficou inicialmente desconfiada, quase incrédula. A princípio, pensou que fosse um engano, talvez um golpe, uma piada de mau gosto. Por que um homem tão poderoso iria querer conhecê-la, uma mulher simples e cansada? Mas o convite era real, escrito em papel timbrado oficial da Carter Enterprises. Não foi um erro. Não foi uma piada. O escritório de William Carter ficava no topo da Torre Carter, com vista para a vasta cidade de Manhattan. Grandes janelas deixavam entrar a luz cinzenta da manhã, oferecendo uma vista de tirar o fôlego, arranha-céus reluzentes, ruas fervilhantes de vida, o rio Hudson serpenteando ao longe e o balé interminável de carros e pessoas. Cada detalhe parecia minúsculo visto de cima, mas cada vida contava uma história. Rosa Thompson atravessou a porta automática com as mãos trêmulas, numa mistura de apreensão e espanto. O mármore frio sob seus pés, os móveis de design, as pinturas abstratas decorando as paredes, tudo parecia irreal, quase como um sonho distante. Ela nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso, um símbolo flagrante de um mundo ao qual jamais imaginara pertencer. William Carter a cumprimentou com genuína seriedade. Seu olhar, normalmente tão duro e distante, parecia mais humano naquela manhã, quase vulnerável. Ele se sentou atrás de sua grande e polida mesa de mogno, lisa como um espelho, e a encarou diretamente nos olhos. Vou ser franco, Sra. Thompson, disse ele, sua voz grave ecoando no quarto silencioso. Eu vi seus filhos, Eli e Noah. Eles me lembraram de quem eu era, de tudo que passei. Rosa, surpresa, olhou para ele com a testa franzida, buscando em suas palavras alguma razão oculta, algum motivo oculto. Por quê? Ela perguntou com a voz trêmula. William respirou fundo, o peso do passado subitamente pesando sobre seus ombros. Porque deixei meu irmão morrer na rua. Michael. Meu próprio irmão gêmeo. Um silêncio glacial se instalou. Rosa sentiu o coração afundar, percebendo que aquela não era apenas uma frase dita para despertar compaixão. Não suporto a ideia de que outras crianças, outros gêmeos, estejam passando pelo mesmo horror, pela mesma solidão. As primeiras lágrimas rolaram pelo rosto de Rosa, incontroláveis. Não era pena que ela estava recebendo, mas uma ajuda genuína, uma promessa de renovação. William continuou com uma voz mais suave. Quero ajudar você. Quero dar a você e aos seus filhos uma chance que eu nunca tive. Ele lhe ofereceu uma posição estável no departamento de limpeza de um de seus hotéis mais prestigiados. Um emprego decente com um salário fixo, horários respeitáveis e uma segurança que ela desconhecia. Então ele mencionou um lugar para morar, um apartamento em um prédio recém-reformado, claro e espaçoso, onde ela poderia viver com seus filhos sem medo de vazamentos, mofo ou escadas intransponíveis. Por fim, e talvez o mais importante, uma bolsa integral para a educação de Eli e Noah, do jardim de infância até a universidade, para abrir as portas para um futuro que ela nunca ousou imaginar. Não é caridade, Sra. Thompson, concluiu William, apertando gentilmente a mão dela. É um investimento. Um investimento em pessoas que merecem mais, que podem se tornar mais. Neste quarto luxuoso, no coração da cidade que nunca dorme, um pacto silencioso acabava de ser selado, o de uma segunda chance, de um novo começo. No ano seguinte, a vida dos gêmeos Thompson mudou radicalmente. Eles se integraram preparação para a Columbia, uma escola particular renomada por sua excelência acadêmica, localizada no coração de Manhattan.
O ambiente ali era exigente, porém estimulante, bem diferente das ruas familiares de Bedford-Stuyvesant. Eli, sempre curioso e perspicaz, logo descobriu uma paixão pela matemática. Os números, os problemas complexos, as equações abstratas, tudo isso despertou nele uma chama interior, uma sensação de realização e poder que ele nunca havia conhecido antes. Seus professores logo notaram seu talento e dedicação, mas também sua modéstia. Apesar de seus sucessos, Eli permaneceu humilde, ciente de que a oportunidade que lhe fora dada não era um direito, mas um presente precioso. Noah, por sua vez, encontrou refúgio na música. O violão, depois o piano tornaram-se seus companheiros. A música acalmou seus medos, acalmou suas noites e lhe deu voz onde às vezes as palavras pareciam faltar. Participou de concertos escolares, compôs suas primeiras melodias e sua sensibilidade tocou aqueles que o ouviram. Assim como seu irmão, cresceu com gratidão, sem nunca se esquecer de suas origens. Enquanto isso, Rosa abraçou seu novo cargo no departamento de limpeza do hotel com seriedade exemplar. Sua ética de trabalho, gentileza e atenção aos detalhes rapidamente a tornaram uma figura respeitada na equipe. Ela inspirava seus colegas, provando a cada dia que a dignidade não espera que a riqueza se imponha. Aos poucos, Rosa deixou de ser apenas uma funcionária, tornou-se um pilar, uma voz preciosa, uma força silenciosa. William Carter, por outro lado, não era mais o bilionário frio e distante que muitos temiam. Às vezes, ele visitava o pequeno apartamento que Rosa ocupava com os filhos. Compartilhavam refeições simples, porém quentes, em uma mesa modesta. Ele ria das histórias das crianças, maravilhava-se com o progresso delas e se tornava humano novamente. Essa mudança interior foi lenta, discreta, mas profunda. O coração de William gradualmente se abriu para a luz que essas crianças e essa mulher haviam acendido. Então chegou o dia em que tudo mudou publicamente. Convidado para discursar em uma cerimônia na Universidade de Colômbia, por ocasião de uma grande doação sua, William escolheu contar essa história íntima e impactante. Não há maior investimento do que em uma vida humana, declarou ele, com a voz carregada de emoção. Naquele dia, ouvi 2 crianças pedirem um empréstimo para comprar pão em uma pequena padaria no Brooklyn. Foram elas que me alimentaram. Elas me lembraram que por trás de cada número, de cada investimento há uma vida, uma história, uma esperança. No auditório, um silêncio respeitoso acolheu suas palavras. Em seguida vieram aplausos sinceros e vibrantes que pareciam celebrar não apenas os gêmeos, mas o renascimento de um homem e de toda uma comunidade. 10 anos se passaram desde aquele primeiro encontro transformador na pequena padaria em Bedford-Stuyvesant. 10 anos de trabalho árduo, sacrifício, progresso e amor incondicional. Eli Carter Thompson não era mais o garoto de jaquetas finas e olhar tímido. Aos 20 anos, ele acabará de se formar em uma das principais universidades do país como engenheiro de inteligência artificial. Sua paixão pela matemática havia evoluído para uma busca por inovação, determinado a criar tecnologias capazes de melhorar a vida dos mais vulneráveis. Ele sonhava com algoritmos a serviço da justiça social, com uma inteligência capaz de detectar e responder às desigualdades. Noah Carter Thompson, por sua vez, seguiu sua trajetória musical até os grandes palcos da Broadway. Compositor renomado, suas obras mesclavam a melancolia das ruas que conhecia com o brilho intenso dos holofotes. Sua música contava histórias de luta, resiliência e esperança, tocando os corações de milhares de espectadores. Mas apesar do sucesso e da ascensão meteórica, eles nunca se esqueceram do seu ponto de partida, a chuva no Brooklyn, o calor de um pão gentilmente oferecido e, acima de tudo, o amor e a luta de sua mãe, Rosa. Esta mesma Rosa que enfrentou uma longa doença, um câncer implacável em seus últimos momentos, fez um pedido solene a William Carter. Proteja meus filhos, William. Cuide deles como se fossem seus. Eles merecem uma família, um lar estável, para sempre. Profundamente comovido, William aceitou sem hesitar. Pouco depois, deu início ao processo legal para adotar Eli e Noah, selando definitivamente um vínculo que ia muito além do sangue. O de uma família construída pelo coração. A vida de William mudou novamente. Seu império, antes um símbolo frio de poder e riqueza, assumiu uma nova face, imbuída de humanidade e comprometimento. Ele fundou a Fundação Carter para Crianças de Rua, uma organização dedicada a financiar escolas, lares e programas de apoio para crianças carentes em todo o país. Ele queria que nenhuma criança jamais fosse deixada sozinha, com fome e sem esperança como seu irmão Michael. Queria que todas as crianças pudessem sonhar, crescer e prosperar, independentemente de sua origem. William perderá um irmão que não conseguirá salvar,
mas ganhará 2 filhos que agora podia proteger e amar plenamente. E nesse novo equilíbrio, a história de dor se transformou em uma história de renascimento, esperança e amor infinito.